Então, eu vou fazer aqui, ó, a limpeza da sombra. Olha lá em cima, por favor, Ana Clara. Vocês estão vendo o acúmulo de sombra que dá nessa região aqui? Se eu não for tirando essa sombra, eu corro o risco de depois, às vezes, pressionar muito a mão e manchar essa base da minha noiva, que aí vai dar um trabalho maior pra gente fazer essa limpeza depois. Então, sempre vão retirando esse excesso de maquiagem, principalmente em maquiagens com essa técnica como o pôr do sol, que utiliza bastante sombra. E agora eu vou fazer o delineado, pessoal. O delineado é muito fino, eu não quero fazer delineado nesse olho. Então, assim, a gente vai utilizar essa base de delineado para esfumar esse olho. Não vou utilizar esse delineado como um delineado, para delinear a linha d'água. Eu vou utilizar ele para eu esfumar e dar profundidade para esse pôr do sol. E para ser também a base do nosso cílio postiço, para sustentar a base do cílio postiço, para não ficar aquela base branca. Então, ó, cuidado na hora de aplicação, principalmente no início do olho aqui, ó, tem que ser um efeito muito fino. Vocês estão vendo aqui, ó, acompanhem comigo aí. É um traço bem fino mesmo, rente à linha do cílio superior. Não precisa se preocupar em ficar aquele traço perfeito, finíssimo, porque depois a gente vai esfumar. Então, aqui no finalzinho, ó, deixa um pouquinho mais grosso, só pra gente finalizar esse efeito que a gente deseja de pôr do sol, deixar o cantinho um pouco mais escuro. Vou fazer aqui do outro lado também. Então, ó, vem só em cima mesmo da linha dos cílios. Esse delineador que eu estou usando é um delineador coreano, à prova d'água, líquido, de fácil aplicação, vocês estão vendo. Vou deixar o link depois para vocês da lojinha onde eu compro, com cupom de desconto. Coisa boa a gente indica, né, pessoal? E deixar um pouquinho mais grosso aqui no final também, pra gente esfumar esse delineado. E feito o delineado, eu vou utilizar um pincel agora mais chapadinho, mais língua de gato, que eu vou mostrar pra vocês, pra gente esfumar esse delineado que a gente aplicou nessa pálpebra. Ó, eu vou utilizar esse pincelzinho língua de gato. Gente, esse pincel, ele é da Mary Kay. Eu amo esse pincel. Eu já tentei comprar vários dele, mas onde eu vou, que tem revendedor, eu não consigo encontrar desse pincel. Sempre tá em falta. Mas tenham ele aí na bancada de vocês, que esse pincel é fantástico. Então eu vou colocar aqui uma sombra, vou pegar, só encostar esse pincel numa sombra preta, muito suave, pra eu esfumar esse cantinho aqui, ó. É bem suave, vocês estão vendo, né? Ó, só encostei o pincel ali na sombra preta, só pra gente conseguir esfumar melhor esse delineado, porque ele seca muito rápido. Ele é um delineado líquido, 24 horas, à prova d'água, então ele seca muito rápido. Aplicou, ele já secou. E aí, como ele é mais firme, não tem como ele não dá esse efeito de esfumar. Por isso que eu utilizo a sombra, para ajudar, né, a fazer esse sombreamento do esfumado aí. Então, ó, estão vendo? Tô com um pincel bem suave, eu vou, ó, passando em cima dessa linha que a gente desenhou com o delineador. E sumindo mesmo com essa marcação do delineado, com aquela linha forte, né, do delineado. Pode abrir o olho? Olha que lindo. E depois a gente vai finalizar o cantinho. Pode fechar. Ó, colocou sombra aqui no canto externo. E a gente vai esfumando. Tirar essa marcação. E olha que efeito lindo, né? Que a gente já vai vendo dessa sombra. Delineador, pessoal, em noivas, é muito perigoso, porque tem delineadores, a aplicação dele, dependendo se você for fazer gatinho, ou se você for fazer um delineador muito grosso, na hora da foto corre o risco da noiva ficar com os olhos mais fechados, menores. Então sempre aplique aqui no olho de noivas um delineador mais fino, mais natural possível, para a gente não ter esse efeito de olhos mais fechados.
E feito, né, essa região de cima, o delineado esfumado, a gente vai passar agora, olha lá em cima, por favor, para nossa linha d'água inferior dos olhos. Vou pegar aqui, ó, vamos vir aqui nas paletas, e eu vou pegar aquele marronzinho que a gente começou, ó, marrom mais claro. E a gente vai fazer a aplicação dele, olha lá em cima, abaixo da linha do cílio, que seria aqui, ó, bem pegando em cima do cabelinho e esfumando um pouquinho mais abaixo, ó. Então, a gente fez a aplicação desse marronzinho mais claro, a gente ainda vai vir com as outras camadas de marrom esfumando do mesmo jeito que a gente fez ali na pálpebra. A gente coloca, faz a aplicação aqui do marrom mais claro. E agora eu vou vir com o marronzinho mais escuro, pra gente começar a fazer aqui também, na linha d'água inferior, essa transição de cores bonita. E nesse momento, pessoal, peça para sua noiva olhar bem aqui atrás, coloca até a mão assim pra ela, ó. Não precisa nem levantar o corpo, Ana Clara, é só mesmo o olho, ó, o olhar. Como se... Como se você fosse olhar aqui, ó, minha mão aqui atrás, isso. Que aí incomoda menos a nossa noiva. E agora eu vou fazer a segunda camada de marrom, que é o marrom médio que a gente utilizou, né? Na pálpebra superior, ali na linha d'água superior. Então eu vou colocar aqui o marronzinho, e esse eu não vou trazer ele até o início aqui do olho, vou trazer até na metade mais ou menos, pra gente fazer uma transição legal aqui, ó. Então eu vou colocar ele do meio até o final, vou colocar no outro olho também, do meio até o final, esfumar essa cor. E agora eu vou finalizar não, vou colocar aquele marrom mais escuro, que a gente ainda tem 2 marrons para trabalhar nesse olho, nessa linha d'água inferior. Então esse aqui, o médio, a gente colocou até a metade da linha d'água. Esse que é um pouco mais escuro, a gente vai deixar só no cantinho, a gente vai reduzindo a área dos marrons pra gente deixar uma transição. Vira só um pouquinho, isso. E aí, quando a gente finalizar, a gente vai vir esfumar bastante essa região abaixo dos olhos. Aqui do outro lado. Olha, gente, se a noiva tiver o olho muito sensível e às vezes começar a lacrimejar muito, pode parar, dar uma pausa para ela respirar, acalmar os olhos e depois volta. Porque se ela começa a lacrimejar muito, a gente corre o risco de tirar essa sombra que a gente está colocando e de depois o nosso cílio não colar perfeitamente. Então, apliquei o marrom mais escuro. E agora eu vou finalizar os marrons, que é aquele marrom mais escuro que a gente utilizou na pálpebra. Eu vou pegar aqui um pincel de haste reta, chapadinho. E eu vou usar aquele marrom mais escuro, ó. Vou pegar o pincel e eu vou usar essa cor como se fosse um lápis de olho, olha lá em cima. Então eu vou puxar essa região, essa linha d'água inferior e vou depositar essa sombra bem em cima do cílio ali, ó, na linha d'água e no fio, em cima do fio. Tem que ser um pincelzinho mais chapado para não correr o risco dele ser muito mole e a gente, quando nesse movimento que a gente está depositando, jogar a sombra dentro do olho da cliente. Querendo ou não, nesse momento cai um pouquinho de sombra, mas assim, se for um pincel chapadinho, alguma coisa que não leve muita sombra dentro do olho, o cliente nem vai sentir. Ó, então feito, eu vou vir aqui pegar um pouquinho mais e vou colocar bem aqui, ó, em cima do pelinho. E a gente vai esfumar depois e vai dar aquele efeito bonito. Então eu vou varrer aqui, vou dar uma limpada nessa sombra que caiu aqui no olho, para depois a gente esfumar e não esfumar mais escuro. Vou fazer aqui do outro lado também, da mesma forma. Puxou o olho, ó, pede para a cliente olhar lá em cima. Puxou o olho aqui, deixou a linha d'água evidente, a gente vem com o pincel, com sombra e faz a aplicação entre a linha d'água e o fio do cílio. Se eu não puxo o olho, gente, eu vou ter que enfiar esse pincel lá dentro do olho da minha noiva, então ela vai sentir. Então eu sempre venho aqui com o dedo e faço esse movimento, não é apertar muito forte não, gente. Ó, coloquei o dedo e a linha d'água já se projeta melhor aqui pra mim, ó. Fica mais visível. Então, não deixe espaço em branco. Vocês viram que tem a haste de pelinho claro? Vem aqui completa com essa sombra mais escura. E agora
a limpeza aqui. E agora eu vou esfumar essa região abaixo dos olhos. Vou voltar com aquele pincelzinho de esfumar menor, dar uma limpada nele aqui na mão, que agora a gente quer só o efeito dele, eu não quero sombra. Então olha lá em cima e ó, bem sutil. Vamos começar a esfumar essa região aqui. Olha que lindo que vai ficar nesse olho, gente. Eu sou apaixonada no pôr do sol. Outro lado. E agora a gente vai fechar esse olho com o preto. Não vou passar preto na linha d'água toda, porque senão a gente vai dar aquele efeito de fechar os olhos da nossa noiva. Então a gente vai utilizar a sombra preta e fazer só o cantinho da linha inferior do canto externo do olho. Vou mostrar para vocês agora. Ó, vou pegar o pincel, né, que é o linguinha de gato. Eu utilizo essa sombra preta, que é a peraí, tá. Ó, a sombra. Isso. Então eu vou utilizar aqui o pincel linguinha de gato e vou pegar essa sombra que é a Blackout da Urban Decay, que é uma sombra que, pra mim, de preta é a melhor de pigmentação. Olha lá em cima. Gente, eu vou fazer aqui, ó, só o cantinho. Puxou o olho daquele jeito, eu vou depositar essa sombra só nesse cantinho. Bem pequeno, vocês estão vendo o espaço, ó? É só no finalzinho mesmo do olhar, do olho. E eu vou esfumar aqui embaixo e levar sempre para esse cantinho aqui para unir uma sombra na outra, para fechar, para dar alinhamento para esse olho, ó. Puxou, cantinho. E vamos esfumar aqui em cima do cíliozinho aqui também, para ficar bem acabado, esse nosso esfumado. E olha que lindo que vai ficar nesse olho. Olha isso, pessoal. Vem aqui, ó, com um lequezinho para tirar o excesso de sombra, principalmente dessa pretinha que a gente colocou. E agora a gente vai colocar o nosso cantinho interno dos olhos um pouco mais claro, deixar ele um pouco mais visível, pra gente dar acabamento nessa maquiagem. Então eu vou utilizar uma sombra, essa sombra é a Cristal da MAC. Você pode utilizar uma sombra perolada de outra marca, uma sombra com pigmento, que não pode ser um pigmento forte, um glitter muito forte, mas ela tem que ser cintilante para dar esse efeito. Então eu vou no cantinho interno dos olhos, nesse Vzinho, eu venho com um pincelzinho bem chapadinho, bem baixinho, e eu vou depositar essa sombra mais clara, porque eu vou dar profundidade para esse olhar. E vou realçar o olhar da nossa noiva. Lembra sempre de fazer aqui, ó, de esfumar o início do olho com aquela sombra douradinha que a gente colocou. Pode abrir. Fazendo aqui um pouquinho fora do cantinho, bem ali perto do nariz. E trazendo aqui, ó, trazendo ao encontro daquela sombra douradinha que a gente começou a aplicar no olho. Olha que efeito lindo. E agora a gente vai finalizar esse olho com uma máscara de cílio. E depois a gente vai colocar o rímel. E aí a gente vai finalizar esse olho com uma máscara de cílios, bem potente, à prova d'água, porque aqui a gente tá falando de noiva, de emoção, de choro. Então a gente tem que estar preparada para essa noiva chorar e essa maquiagem não borrar. Então utilizem sempre máscara de cílios à prova d'água. Eu vou utilizar... Vou mostrar pra vocês uma que eu adoro, que eu comprei agora, que é um preço super bacana, que é essa máscara aqui, ó. Ela é volume extra e ela também tem alongamento, ela é da Sephora, que ela é o valor super legal e a gente encontra aí pelos sites. Olha lá em cima. Lembrando que, ó, sempre fazer movimento de zigue-zague. Eu vou depositar
esse rímel em todos os fios de cílios inferiores, fazendo zigue-zague. Não deixa nem um fiozinho com base mais branco. Vamos fazer esse lado aqui. Agora eu vou fazer aqui, ó, olha reto. Eu peço para a noiva olhar reto, para não sentir tanta aplicação do rímel aqui no cílio superior. E ó, gente, movimento de zigue-zague da haste, da ponta até o finalzinho do cílio, ó. Sempre levando esse pelo para crescer, para aumentar, para fora. Para fazer aquele efeito puxadinho, gatinho. Então eu vou fazer, ó, vou levantar ele e já vou alinhando ele aqui, ó, sentido final do olho, rumo à ponta da sobrancelha. Da mesma forma. Vou levar aqui, ó, sentido sobrancelha, sempre. Pra gente fazer esse efeito gatinho no cílio também. Agora a gente vai deixar secar essa máscara e depois a gente vai fazer a aplicação do cílio.